Boa noite, meu nome é Hans Rauschmeier, sou sócio da empresa Solarize Treinamentos Profissionais e vou apresentar a vocês como elaborar projetos fotovoltaicos com o software PVSol. Primeiro, deixa eu apresentar um pouquinho a nossa empresa. A Solarize trabalha em primeiro lugar com energia solar, claro, né? Mas também com sustentabilidade de um modo mais amplo, né? Energia eólica, aquecimento solar, integração com a arquitetura e a inserção dessas tecnologias na sociedade. Temos vários projetos sociais em paralelo com os nossos cursos. Somos pioneiros, sempre fomos pioneiros. O sistema fotovoltaico que você vê aqui em cima à direita foi o primeiro a ser conectado na rede no Rio. E ele está montado em cima da sede da Solarize. E já foi visitado por muitas pessoas, muitos cursos fizeram visita técnica ali. Nossa atuação é capacitação, também consultoria e projetos, mas em pequena escala. Nós ganhamos pelo pioneirismo e pela transparência que a gente preza, né? Um autorreconhecimento. Fomos convidados várias vezes a aparecer na TV ou para fazer palestras em seminários, em congressos como este aqui agora. Nosso plano de capacitação, que aparece aqui na tela, é provavelmente o mais amplo que tem no Brasil nessa área de energia solar. Ele começa com cursos básicos, como projetista de sistemas fotovoltaicos conectados à rede, que apresenta os conceitos dessa tecnologia, e o curso de instalador, que é um curso prático, mão na massa, desmontando e remontando o equipamento. Sistemas isolados, autônomos e híbridos, que trabalham com baterias, e ele foi também um curso básico. De cursos avançados, tem curso do próprio software PVSol, um software que vou apresentar para vocês hoje. Tem o de mini geração para sistemas maiores, cuja complexidade está em primeiro lugar na conexão à rede e em muitas outras tarefas que devem ser feitas e consideradas nesse tipo de projeto, como operação e manutenção, planejamento financeiro é exigente. Então, um curso bastante procurado que atrai pessoas do Brasil inteiro. Temos complementos como constituição de empresas, que explica a parte contábil e a parte de faturamento, com retenção de ICMS ou não, e todos esses conceitos. Um novo curso que vai ser lançado agora em novembro sobre financiamento de projetos fotovoltaicos, muito interessante. Carregadores de carros elétricos estão vindo, e a gente tem um tutorial no site que mostra a sinergia entre energia solar e carros elétricos. Carro elétrico roda muito mais barato com energia solar. E isso vai ser um dos grandes temas dos próximos anos. Proteção contra raios e surtos mergulha fundo nesse tema com um especialista que faz isso todo dia. Aquecimento solar é um outro tema interessante que não saiu do foco, né? Ele está um pouco na sombra da energia fotovoltaica, mas continua muito importante. E sistemas eólicos de pequeno porte, também um tema interessante que vai ainda ganhar mais espaço. Nossa atuação começou em 2008, então também pioneirismo. Nós não vendemos produtos, nós transmitimos conhecimento aos participantes. O conteúdo é focado na aplicação prática. Os cursos sempre são completos, com preços justos, e a gente oferece descontos para estudantes para facilitar a disseminação do conteúdo. Nossos cursos práticos ocorrem dentro de um laboratório didático, lá no Rio. A gente tem cursos em outras regiões também, dependendo do curso. E esse laboratório foi montado por nós em parceria com a universidade para permitir que os participantes tenham um ambiente seguro, um ambiente
climatizado, né? Não embaixo do sol, não com risco de chuva, para experimentar essas técnicas e antecipar as dificuldades da prática já no ambiente de laboratório. Ele foi equipado com material líder de mercado, vocês estão vendo aqui as logomarcas. Vamos começar então com o tema do software fotovoltaico. O que esperamos dele? Em primeiro lugar, ele deve controlar a viabilidade técnica, garantir que todos os componentes escolhidos dentro da modelagem funcionem juntos. E a viabilidade financeira, porque isso é a base de decisão do cliente. Então, o cálculo financeiro tem que ser confiável e a base para isso são dados climáticos detalhados. Segundo, a visualização deve atender às expectativas do cliente. Ele pode esperar alguma coisa mais bonita, mais estética, ou ele pode preferir algo mais técnico, mais detalhado em termos da instalação. Então, o software deve providenciar essas visualizações. A modelagem pode ser feita por maquete, montando a partir de dimensionamentos, pode ser com mapas de satélite ou importação de imagens de drone ou de software arquitetônico. Em terceiro lugar, o trabalho dos usuários tem que ser eficiente. Hoje em dia tem muitas pessoas procurando propostas de sistemas solares, então o vendedor precisa produzir a primeira proposta sem gastar muito tempo, mas ao mesmo tempo respeitando a individualidade do cliente. Então o processo tem que ser rápido e natural, tem que ser fácil para o vendedor. O projetista depois ele precisa de recursos elaborados para definir melhor detalhes técnicos, no momento quando ele já tem a assinatura do cliente. O quarto item aqui é o apoio aos diferentes tipos de sistemas. Um sistema residencial é diferente de um comercial nas exigências e é diferente de uma usina de grande porte. No próximo slide eu vou falar um pouquinho sobre isso. E por fim, mas muito importante, a adaptação ao Brasil. Idioma português do Brasil, tarifas classe A e classe B, com todas as particularidades que temos aqui no Brasil. E a base de dados já deve trazer produtos brasileiros, como módulos ou inversores. O que então são os diferentes tipos de projetos? Um projeto residencial é pequeno, traz pouca margem ao instalador, só que para o cliente, para o proprietário da casa, ele faz muita diferença, A casa é a roupa dele, a roupa tem que ser bonita, então ele precisa que o projeto seja esteticamente bonito, ele quer receber uma proposta que já transmite essa estética, essa beleza. E ele quer ser respeitado no indivíduo que ele é, então não adianta o vendedor fazer uma proposta padrão para ele, porque ele não vai receber essa proposta. Ao mesmo tempo, o vendedor tem pouco tempo para trabalhar na proposta, ele precisa de uma ferramenta eficiente para botar a proposta na rua e convencer o cliente a seguir a proposta dele. Segundo, um projeto comercial, aqui dá para ver uma laje típica, que tem muro em volta, que tem várias edículas, que tem tubulações. Aqui não é fácil encaixar os módulos sem pegar muito sombreamento pelos objetos em volta. Requer bastante trabalho, bastante cuidado, também já pensando em eletrodutos, já pensando onde colocar os inversores, quantos inversores serão, qual inversor. Então o trabalho técnico é exigente. E o cálculo do rendimento tem que ser confiável, porque a empresa certamente tem alguém cuidando disso e recalculando e cobrando, O sistema gerou o que foi proposto ou não. Terceiro ponto, usina em solo. Essa foto já traz a informação que a instalação
física e o projeto físico elétrico é repetitivo, né? Todas as mesas aqui são iguais, a mesma quantidade de módulos, mesmos cabos, ali atrás tem os eletrocentros com os inversores, é tudo modular. Então o projeto técnico, uma vez feito, é replicado. Por outro lado, o investidor que está por trás disso, ele pode aplicar o dinheiro num sistema solar ou numa outra aplicação financeira. Para ele tomar a decisão, ele precisa ter dados muito precisos. E isso exige parâmetros mais detalhados. Então, o foco é completamente diferente dos outros dois tipos de projeto. Importante é que o software atenda os três clientes de forma diferente, ao mesmo tempo de forma integrada, para que o usuário consiga trabalhar da mesma forma com os diferentes tipos. Então, por que nós escolhemos PVSol? Fizemos uma pesquisa no mercado com o software que existia e chegamos à conclusão que o PVSol atende melhor para os projetos de geração distribuída. O primeiro passo foi verificar a empresa. A Valentim Software ela já existe há 30 anos, é ela que produz o software. O seu Valentim, que se retirou 2, 3 anos atrás, ele saiu da faculdade com essa proposta de criar um software para a energia solar. Então ele trouxe os conceitos acadêmicos, trouxe os cálculos, ele manteve o tempo todo essa cooperação com a universidade para ter certeza que os algoritmos ainda eram aqueles usados, aqueles descobertos na universidade. E com isso conseguiu conquistar milhares de usuários mundialmente. PVSol, o software tem a facilidade de uso, que é bem específica. Ele tem a confiabilidade, né? Ele é reconhecido por órgãos internacionais na Alemanha, nos Estados Unidos, para obter subsídios, para obter créditos. Isso é importante, porque calcular um valor não é difícil. Calcular um valor confiável realmente requer muito cuidado. PVSol tem o seu lado mais forte na modelagem 3D, que conduz o usuário no fluxo natural do desenvolvimento do projeto. Então ele faz os mesmos passos que ele faria sem software, só que agora com muito mais facilidade. O banco de dados que vem com o software já inclui dados climáticos, já inclui módulos, já inclui inversores. Os dados climáticos vêm de uma empresa especializada na Suíça, que trabalha somente com isso e fornece dados climáticos para muitos usuários, muitos programas no mundo inteiro. Informações, tutoriais e suporte estão disponíveis em português. Bom, o suporte, quem fornece somos nós. E com isso, né, o software que mais cresce no Brasil com a comunidade ativa de usuários. Nós criamos um grupo no Facebook onde tem troca de informações, que é importante para todo mundo. No Brasil, nós somos os parceiros oficiais da Valentim, os únicos que representam aqui o software. Só não fazemos a revenda, ela ficou com a própria Valentim. Tem um site, pvsol.com.br. Depois de apresentar o software, a gente vai dar uma olhada nesse site. Bom, você deve estar muito curioso para ver o software funcionar, mas antes de entrar no software, vamos fazer mais uma etapa. Vamos ver as etapas de um projeto solar e como que o software representa isso, né? Tem que entender o conceito do projeto antes de entender o software e antes de escolher um software. Isso é o mais importante. Então, como que se elabora um projeto fotovoltaico aqui no Brasil? O primeiro passo é a avaliação do consumo e da demanda do cliente, por causa da legislação brasileira que permite compensar o consumo, mas não permite vender energia à rede. A partir dessa informação, determina-se a geração ideal do sistema fotovoltaico. A geração ideal é obtida a partir de uma certa potência que tem a ver com os dados climáticos, né? Num local
que tem mais sol, eu preciso uma potência menor para gerar a mesma energia do que num local com menos sol. Agora, eu quero gerar uma certa quantidade de energia, mas será que eu posso gerar isso no local do cliente? Para isso, preciso analisar as áreas disponíveis, telhado, áreas abertas. Preciso avaliar o sombreamento, né? Não adianta colocar as placas na sombra, porque eles não vão gerar energia, só vão gastar dinheiro. E aqui entram também os dados climáticos. Então, às vezes tem uma restrição por causa dessas áreas disponíveis, às vezes não. Depende muito do caso. São duas entradas separadas. A potência, ela define a quantidade de módulos e os inversores que trabalham junto com esses módulos. Isso é a parte central da engenharia do sistema solar, esse casamento entre módulos e inversores. Os módulos precisam ser fixados ou em cima do telhado ou em solo, e é importante, né, escolher uma boa estrutura de base. Isso vai determinar o projeto físico. O projeto elétrico começa com a conexão entre módulos e inversores em corrente contínua, e nesse momento entra o sombreamento, porque o módulo sombreado pode atrapalhar os outros módulos em volta dele. Então eu preciso conhecer o padrão de sombreamento para decidir como eu vou conectar os módulos. Então essa informação tem que estar disponível no software na hora de fazer a conexão entre os módulos. O projeto elétrico corrente alternada, ele é a conexão dos inversores à rede do estabelecimento, da casa, e nesse espaço, né, o que importa também é a norma da concessionária. Custo e benefício, né, os custos são a mão de obra para instalar tudo isso, para elaborar o projeto, o material do próprio projeto, o benefício, em primeiro lugar, a geração de energia, e a geração é calculada, é simulada, começando com dados climáticos, passando pelo sombreamento, passando pelo projeto físico e os módulos com a eficiência que elas têm, os inversores também com a eficiência, o projeto elétrico com a perda nos cabos, tanto corrente contínua quanto corrente alternada. E aqui entram os dados climáticos, porque o inversor ele reage diferente dependendo da potência que passa por ele. Por isso que os dados climáticos precisam ser detalhados, precisam vir em dados horários, hora por hora ao longo do ano, ou até minuto por minuto, para determinar casos com mais sombreamento. Bom, a geração de energia são kWh, multiplicando com a tarifa, dão um valor em reais, que é o real benefício do cliente, e claro que entra aqui financiamento também. Então tudo isso junto dá o retorno de investimento do cliente, a taxa interna de retorno, o prazo de retorno de investimento e a conta que ele vai pagar futuramente. Isso tudo deve estar dentro do software fotovoltaico. Então, vamos abrir o software PVSol e ver o que ele nos traz nesse sentido. Abrir o software PVSol, vamos dar uma olhada rápida na interface do usuário antes de criar um novo projeto. Aqui são os menus normais, arquivo, base de dados é muito interessante. Olha, inversores, vamos pegar um fabricante brasileiro, marca brasileira, PHB. Esses modelos estão dentro da base de dados, em breve vai ter mais. E o inversor, né, já vem com todos os dados elétricos dele, das entradas MPP, e também com a curva de eficiência, que é importantíssima, né? Tem softwares que trabalham com dados meteorológicos em médias mensais, eles não vão conseguir simular passagem de nuvens, dias chuvosos, manhã cedo, final da tarde.
E essa curva, né, é importante porque o inversor ele trabalha com eficiência variada conforme a potência que passa por ele. Então, essa granularidade na simulação, de usar dados de hora em hora ou até de minuto em minuto, faz toda a diferença na precisão do resultado. Vamos fechar essa tela aqui. Tem opções, tem idioma, português, tudo traduzido para português do Brasil. A parte do centro é onde nós desenvolvemos o projeto e à direita aparecem algumas pré-definições. E aqui embaixo, mensagens de erro ou outros avisos que ajudam a desenvolver o projeto de forma correta. Agora vamos ver a tela de cadastro dos dados do projeto. Isso seria um início de operação. O nome do projeto. Exemplo, palestra. O local da instalação, Uberaba vai ser o local aqui. E o resto são cadastros que não importa muito. Aqui pode ser colocada uma foto da casa do cliente, somente para ilustrar e para facilitar a lembrança do projetista. Essa foto vai aparecer depois também no relatório, que reforça para o cliente que você realmente trabalhou com a casa dele. O segundo passo aqui é a seleção do tipo de sistema em primeiro lugar. Aqui, nós vamos trabalhar com um sistema conectado à rede com consumidores. Apareceu aqui o consumo, importante no Brasil por causa da regulamentação. Nós vamos modelar o sistema em 3D, usar dados de Uberaba aqui. O próximo passo é a informação do consumo do cliente. Eu posso definir um consumo mensal. Uma informação que aparece na conta de luz. Eu já criei aqui uma tabela Excel com consumo de mês a mês. Colo, copio aqui dentro do PVSol e ela aparece aqui nessa tela. Essa curva aqui representa o consumo do cliente. Vamos avançar para a modelagem 3D. A modelagem 3D do PVSol é o lado mais forte desse software. Vou começar aqui, editar. Tem várias formas como iniciar essa modelagem 3D. Uma é recorte do mapa, que a gente vai ver agora, mapa de satélite. Outro seria a importação de modelo 3D gerado por drones ou por um software arquitetônico. Aqui temos umas predefinições de edificações para montar uma maquete. E áreas livres servem para usinas em solo. Vamos começar com o recorte do mapa. Vou clicar aqui. Como eu informei Uberaba lá no início, o mapa já abre nessa cidade. Vou escolher aqui um prédio, já escolhi. Antes, eu não conheço esse prédio, é um caso fictício que funciona muito bem. Então, essas edificações aqui. Ok. Iniciar. Agora estou dentro da modelagem 3D. Aqui as edificações. Vou tirar essa grade de coordenadas aqui para ter uma imagem mais limpa. Bom, nós temos aqui a imagem do satélite. Vamos construir prédios aqui. Esse prédio nos interessa mais, ele tem um telhado bonito, virado para norte, telhado grande, e parece que tem pouca sombra. Então, desenho aqui o polígono do contorno do prédio. Desenho a cumeira. Vou tornar retangular esse meu polígono e estudar um objeto 3D. Então, esse polígono vira um edifício com
telhado de 2 águas. Isso que eu quero. O software me apresenta várias opções. Inclinação 25 graus, altura do beiral 4 metros, estimado. Não tenho mais informações agora. Vamos trabalhar com isso. Ok. Vamos dar uma olhada, vista do terreno. Olha, o prédio foi estudado. E vamos colocar outros prédios aqui por causa do sombreamento. Então, esse prédio aqui pode causar sombreamento. Está um pouco torto, vamos ajustar. Na retangular, estudar em 5 graus 4 metros, também com 2 águas. E aqui tem outro prédio. É a cumeira. Então, retangular, estudar, objeto, 2 águas, mesmas informações. Então agora temos aqui 3 prédios. Temos também árvores aqui. Vamos pegar uma árvore aqui. Altura árvore 10 metros. Diâmetro ser bem maior. Talvez assim. 20 metros. O tronco, vamos engrossar um pouquinho o tronco aqui. E talvez aqui a altura da copa. A gente pode modificar também. Vamos dar uma olhada, vista terreno. Vista norte. Pronto. Dá para colocar mais detalhes, mas vamos seguir adiante. A gente não tem o tempo todo do mundo para brincar com isso. Próximo passo no prédio poderia ser a colocação de objetos no próprio prédio. Por exemplo, chaminés, né? Muitas vezes tem exaustores. Aqui não dá para ver nada, mas vamos colocar para ter um efeito aqui de sombreamento. Um tubo de 50 centímetros é o máximo que eu consigo colocar aqui. Vamos afastar um pouco. Aumentar para 1 metro, quase, de diâmetro e 1 metro de altura. Pronto. Salvar, né? Nunca faz mal. Próximo passo é a colocação de módulos. Antes vamos reduzir um pouquinho a área do telhado. Digamos que a gente quer aqui embaixo uma distância de 30 centímetros e nas laterais 1 metro para movimentação durante instalação e manutenção. É só um exemplo, né? Então vamos chegar aqui nos módulos. Primeiro definir os módulos. Eu poderia trabalhar com a base inteira, mas eu também já defini os meus favoritos aqui. Então sobraram poucos módulos, aqueles que eu uso no dia a dia. Ok. Eu posso colocar módulo por módulo. Eu posso cobrir uma área aqui com módulos. Ou então eu posso pedir ao software cobrir o máximo dos módulos. Ele pergunta qual a distância entre os módulos por causa do sistema de fixação que eu vou usar. Essa definição é minha, né? Pronto. Aqui o software colocou 150 módulos, 46 kWp. Perfeito, ótimo. Posso até mexer um pouquinho, colocar eles no centro. O que me interessa aqui é a sombra, né? Vamos calcular a sombra. O PVSol agora calcula a sombra de hora em hora ao longo do ano. E me traz como resultado aqui uma coloração entre verde e vermelho. Aqui não tem sombra nenhuma. Um percentual, né? A quantidade de
horas por ano com sombra aqui, né? Então, 2,4% das horas do ano eu tenho sombra nesse módulo. Aqui esses são os piores. A chaminé impacta pouco. Tem uma outra opção de visualizar, que seria aqui colocar horários do sol, que também é interessante para a gente poder entender a movimentação do sol. Vamos olhando aqui para o junho, por exemplo. Aqui a sombra daquele prédio, né? Pega muito no inverno, de manhã cedo. Mas, na verdade, esse percentual é muito mais interessante para a decisão do projetista, como ele vai conectar os módulos, quais módulos ele talvez deixe de fora por causa da conexão em série, ou se ele opta por uma conexão diferente com otimizador de potência ou com microinversores. Bem, coloquei os módulos, próximo passo, inversor. A forma mais simples para colocar o inversor é escolher alguns inversores da base de dados, clicar em cima dessa setinha aqui e o software automaticamente vem com uma proposta. Aqui serão 15 inversores de 3 kW, muito inversor, né, para 40 kW de potência, então vou fazer uma abordagem diferente. Vou pedir para o software me propor todas as opções que ele consegue fazer com os inversores que estão na seleção. E a segunda opção já me agrada mais, 2 inversores de 20 kW num fator de dimensionamento entre 114% e 117%, está bem. Aqui tem uma instalação, uma conexão simétrica, o outro tem menos módulos na segunda entrada. Paciência, não tem como mudar porque senão o número não bate, né? 150 módulos que eu tenho ali. Tem várias informações aqui sobre a conexão, por exemplo, os dados do fator de potência, fator de dimensionamento, dados elétricos aqui, a tensão que o inversor permite, a tensão que vem dos módulos nas temperaturas que eu defini, e também a tensão de circuito aberto, a corrente, a potência, etc. Então, toda a verificação do sistema está aqui visível e as marcações aqui mostram isso também, né? O amarelo está amarelo porque eu entrei na faixa de fator de dimensionamento tolerada, acima de 110%, mas eu posso mudar isso também, né? Posso dizer aqui, né? Quero trabalhar com uma faixa ideal até 120% e uma faixa tolerada até 130%. Mudei aqui, em consequência, esse tiquezinho ficou verde. E aqui também. Vou clicar OK. O software já propõe uma distribuição dos strings aqui, mas eu posso mudar tudo isso se eu quiser. São alguns passos manuais, semiautomáticos. Isso realmente depende do que o projetista quer fazer. Então ele tem todo o apoio do software nesse passo também, para fazer trabalho manual, mas o que é muito importante, o vendedor que não vai cuidar dos strings, ele simplesmente pode clicar em OK e passar adiante. Ele não precisa perder tempo com isso, ele tem certeza que o sistema é tecnicamente viável e ele vai ter um resultado de geração lá no final. Pronto, vamos fechar aqui a parte 3D. Colocar os dados aqui no software principal e calcular o sombreamento. O sombreamento, como eu já falei, é calculado de hora em hora. Se eu quiser, eu posso colocar aqui como opção dados de minuto em minuto, que aumenta a precisão do cálculo, né? Sombreamento, você sabe, faz toda a diferença num sistema fotovoltaico.
Pulei alguns segundos aqui para economizar seu tempo. Vamos continuar. Cabos. Aqui tem a opção de definir detalhadamente todos os cabos, com bitola, com perda no percurso, conforme a bitola. Essa parte vai ser melhorada até na próxima versão 2019, que vai sair agora em novembro. Quando o vendedor trabalha com o projeto, ele não vai saber quantos metros de cabos tem, ele nem quer saber. Então ele vai colocar lá uma perda total de 1% e seguir adiante. Próximo passo são os diagramas elétricos e o diagrama da cobertura, que permitem exportação para AutoCAD ou em imagem ou em PDF. Vamos seguir para os parâmetros financeiros. Primeiro, o custo do projeto é tudo a visão do cliente. Vou colocar aqui 25 anos de projeto, 6% de taxa de desconto, que seria a comparação com uma aplicação no banco. Custos do projeto, digamos que custe R$5.000 por quilowatt-pico. Uma entrada detalhada também possível. Custos operacionais por ano, 3% dos investimentos ao ano, com uma inflação de 5%. Financiamento seria possível colocar aqui, vou pular isso agora. E fechar aqui os dados. A tarifa, uma tarifa de net metering, que eu posso escolher aqui. Tarifa do Brasil, que a gente tem aqui. Uberaba é CEMIG, então vou usar essa tarifa aqui. Vamos dar uma olhada. A tarifa é comercial, ela tem um custo de disponibilidade de 100 kWh por mês. O cliente tem que pagar 100 kWh se ele usa energia ou não. E aqui seria possível colocar faixas de tarifa, como é normal para tarifas residenciais. Os primeiros 50 kWh o cliente paga uma tarifa mais baixa e assim por diante. Isso está tudo dentro do software. Tudo é possível colocar aqui dentro. Vou usar essa tarifa comercial aqui. Ok. Ela veio para cá. E o aumento da tarifa anual de 9%. Com isso, chegamos aos resultados. A simulação é rápida, mesmo com dados de hora em hora. Quais são os resultados que a gente consegue aqui? Taxa interna de retorno. Isso representa os juros se a gente olha para o sistema fotovoltaico como uma aplicação financeira. Olha aqui, 32% de taxa interna de retorno. Comparado com 6% no banco, não tem por que pensar duas vezes no sistema fotovoltaico. Energia gerada por ano, rendimento, um dado mais técnico, quanto que o sistema gerou por quilowatt-pico. Consumo da rede significa que o sistema solar gerou um pouquinho a menos do que o consumo do cliente. Aqui embaixo nós vemos o gráfico do saldo, o consumo que nós cadastramos no início e a geração de energia mês a mês. O consumo tem uma curva com maior consumo no verão, menor no inverno, e a geração fica praticamente constante ao longo do ano. No final do ano faltam 1.482 kWh. A economia com energia mostra a conta de luz sem energia solar e a conta com energia solar. Praticamente zerada, sendo que ele tem que pagar custo de disponibilidade aqui nesses meses. O detalhe dessa conta aparece nessa tela aqui.
com muitos números, mês a mês, o consumo, a geração de energia, o saldo, a fatura, né, com custo de disponibilidade ou não, e a conta de crédito, né, créditos de vários meses são transportados para outros meses. E aqui embaixo tudo em reais. O resultado financeiro, além da taxa interna de retorno, mostra aqui o prazo de amortização, que é o retorno do investimento simples, que aparece aqui também nesse gráfico de fluxo de caixa acumulado. Aqui 4,4 anos apenas para recuperar o investimento. Economia de energia, aquele gráfico que a gente já viu. Tem muito mais informações aqui. Balanço energético são dados para o projetista, que mostra passo a passo qual a energia que entra no sistema e onde ela se perde. Aqui, por exemplo, sombra parcial. Essas são informações que o projetista usa para aprimorar o desenho do sistema. Ele pode criar variantes, comparar essas variantes e olhar aqui dentro. Ó, se eu usar inversor tal, vai melhorar, vai piorar. Se eu mudar o meu layout de strings, vai melhorar ou vai piorar. Isso para cada entrada de inversor. Olha aqui a variação de números, especialmente aqui na sombra. E no resultado final aqui embaixo. E por fim, o relatório, que contém muitas informações, todas são disponíveis, mas o relatório permite ser configurado. Então aqui a capa, com a logomarca da empresa, a imagem, o desenho elétrico e muitos números, rendimentos, um horizonte que a gente não cadastrou agora. Então, muitas informações aqui. O software tem uma versão grátis para testar, então você mesmo pode baixar a versão grátis e verificar tudo isso. A versão grátis tem todas as funcionalidades, apenas aqui no relatório aparece uma marca d'água. Bem, isso aqui foi o relatório, ele tem a exportação em Word e em PDF para você incluir na sua própria proposta. E a configuração é essa aqui, ela mostra, ela permite você incluir ou excluir certas partes, né? Porque para o cliente não interessa ver o balanço energético detalhado. Na versão 2019 vai ter uma melhoria significativa nesses relatórios, com várias versões de relatório, uma mais técnica, uma mais para cliente. Vamos dar uma olhada no site pvsol.com.br. Se você digita isso no seu navegador, você vai cair nessa página, no nosso site, que concentra todo o conhecimento sobre o PVSol aqui no Brasil. Então, ele traz uma breve descrição. Aqui à direita o botão que leva à lista de preços, que nós já vamos ver, e leva ao formulário que permite fazer a compra, ou então baixar a versão teste grátis. Tem uma versão teste por 30 dias, com todas as funcionalidades. Ela apenas traz uma marca d'água no relatório, o resto funciona perfeitamente. Os cursos, né, as próximas turmas estão aqui nesse quadro aqui. Temos ainda um curso no final de novembro na Bahia e um já planejado para fevereiro próximo no Rio. Aqui embaixo tem várias informações assim, resumidas sobre software, tutoriais, novidades na última versão, etc. Aqui embaixo tudo sobre licenças, sobre discussão, aqui é um link para o grupo Facebook, e a adaptação à realidade brasileiras. Aqui, né, uma descrição se não tiver algum produto brasileiro na base de dados, como fazer para incluir esse produto.
E embaixo um blog com informações, com novos tutoriais. Esse aqui é muito interessante sobre carro elétrico e energia solar e a sinergia entre as duas tecnologias. E aqui tutoriais leva a essa página aqui que tem muitos tutoriais que descrevem a função do software. Esse aqui mostra como montar uma casinha no formato maquete. Esse mostra como usar o modelo 3D feito a partir de drones para montar o sistema. Aqui tem um mais complexo sobre o uso de mapa de satélite e assim por diante, sobre tarifas brasileiras, classe A, classe B. E, bom, vale muito a pena entrar aqui para entender aqui otimizadores de potência e juntar módulos de várias áreas no mesmo stream. Então, dá uma olhada aqui, vai ser muito interessante. E o grupo PVSol Brasil, ele é bem interessante, aberto para quem quiser, só se registrar para ser admitido no grupo. E, aqui tem discussões, aqui tem perguntas, tem informações, também bem interessante. Já tem mais do que 1000 usuários aqui, 1063 membros neste momento e todo dia entra mais alguns. A pergunta que não quer calar, quanto que custa esse software? O PVSol, primeiro, tem uma licença grátis por 30 dias, com todas as funções, somente no relatório tem uma marca d'água. Todas as compras são feitas pelo site pvsol.com.br. A licença normal é por computador, custa 1.295 €. 10% de desconto é concedido para quem participa dos nossos cursos. A venda do software é feita pela Valentin na Alemanha. Existe uma versão sem modelagem 3D, normal, sem ser premium. Bem, tem que pensar bem, porque eu acho que a modelagem 3D é o grande legal desse software aqui. A versão estudante custa 60 € apenas. Ela tem o objetivo de ajudar um estudante para fazer um TCC, um trabalho. Ela vale 6 meses e não tem uso comercial. Mas ela tem todas as funções. Institutos educacionais têm licenças bem mais em conta para colocar no laboratório da universidade. Uma empresa que compra licenças ganha desconto interessante a partir da segunda licença e desconto progressivo conforme consta aqui na tabela. Uma empresa também tem a opção de comprar uma licença servidor para revezamento de usuários. Nesse caso, digamos que a empresa tem 10 funcionários, mas quer apenas 3 licenças simultâneas, então ela compra pelo valor de 4 licenças e os funcionários têm que falar um com o outro. Eu preciso entrar no PVSol, quem está usando agora? Libera aí. Então, funciona dessa forma. Manutenção está incluída em todos os softwares por 6 meses. A manutenção inclui novos releases, novas versões e updates do banco de dados, com inversores, com módulos e também com suporte. Depois, o usuário decide se ele quer continuar com a mesma versão funcionando pelo resto da vida, só que sem atualizações, ou se ele contrata uma manutenção anual que custa 18% do valor da licença. Ele também pode esperar 2 anos e depois fazer um upgrade, que é muito mais em conta do que comprar uma versão nova. Então a Valentin deixa o usuário livre nessa escolha. Bem, agradeço a sua atenção, agradeço a oportunidade de poder fazer essa palestra aqui no seminário. Espero rever vocês num dos próximos cursos. A agenda dos cursos sempre está atualizada no nosso site. A inscrição também ocorre dentro do site. E não deixe de vasculhar nosso site, tem muita informação lá, tem muitas palestras que a gente disponibiliza de forma gratuita. Eu espero seu contato.